E nós vamos receber nesse momento o nosso coordenador geral, o nosso pastor de jovens, pastor Natanael Silva, ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero cumprimentar a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 24 e versículo 26. Essa palavra tem sido reacendida no meu coração e eu quero, em nome de Jesus, entregar essa palavra profética para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, especialmente para esta geração. Esta mensagem, ela nasceu especialmente num dos momentos decisivos da minha vida ministerial, da minha vida pessoal. Eu me lembro que passava por grandes desafios na vida acadêmica e profissional e pessoal também, com todo o dilema que a juventude e a adolescência, ela proporciona a todos aqueles que servem ao Senhor. Me lembro que, bem nesses dias, haviam muitas propostas da carne, propostas do nosso coração pessoal, propostas de Satanás, que de maneira insistente contrapunha aquilo que era a proposta de Deus para a minha vida e para a minha história. Eu estava já no segundo ano da faculdade, eu estudei na Faculdade de Direito de Curitiba, e muitas pessoas que estavam naquele ambiente eram pessoas influentes aqui da nossa cidade, e as possibilidades de sair para outros caminhos que não representavam aquilo que Deus queria para a minha vida, se colocou diariamente naquele momento. Eu me lembro que, voltando da faculdade, próximo da meia-noite, eu dobrei os meus joelhos na minha cama e comecei a orar ao Senhor, e diante de todas as pressões e as opções que contrariavam aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu abri esse texto de Hebreus capítulo 11, 24. E Deus, de maneira muito especial, falou ao meu coração. Esse texto e a mensagem que eu vou pregar para vocês nesta tarde é uma mensagem que nasceu naquele quarto, que minutos e horas se passaram, e esta palavra é uma palavra de Deus para o seu coração, como foi para mim naquele tempo, há quase 15 anos atrás. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai instrumentalizar cada frase como que um diálogo muito especial entre você e Deus, porque foi o que aconteceu naquele quarto, naquele dia. Hebreus capítulo 11, versículo 24. E eu quero que você participe comigo e me ajude a pregar. Pela fé, como quando homem feito, ou outras expressões, sendo já grande, sendo crescido, rejeitou a glória do Egito, recusando ser chamado, diga comigo, chamado, filho da filha de Faraó. Está muito fraco para essa quantidade de gente. Vamos dizer bem forte. Recusando ser chamado, filho da filha de Faraó. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter a alegria do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Repita comigo, recompensa. Se assente com o coração aberto pela palavra. Não se movimente, esteja todo o seu coração atento àquilo que nós vamos ministrar aqui dessa noite. Que alegria estar aqui com amigos, essa equipe extraordinária de líderes, Dalmates, essa geração, todos vocês, eu não vou citar aqui nominalmente, vocês fazem parte do nosso coração, da nossa família. Amados, esse texto bíblico reaviva no meu coração, e ele explica, naturalmente, a biografia desse homem, que tem um legado de fé, um legado extraordinário, porque é a partir da vida de Moisés
que se inaugura um tempo especial para a história de Israel. Moisés é a resposta de Deus para a sua geração. Ele nasce num tempo em que não podia se nascer homem. É a resposta de oração para aquela geração escrava no Egito. Mas pela presciência, pela soberania, pelo cuidado perfeito de Deus para com o seu povo, Moisés, ele entra exatamente como a resposta de Deus para aquela geração e para aquele momento histórico de Israel. É a partir de Moisés que nós identificamos o grande propósito de Deus para a nação de Israel, que estava vivendo debaixo desse contexto de escravidão. E diante da história especial de Moisés, este texto de Hebreus, ele identifica, ele resume o legado extraordinário que este homem deixa por gerações. É exatamente a biografia de Moisés que é destacada de maneira resumida, especialmente a sua escolha de viver aquilo que era a proposta de Deus para ele. O texto diz muito claramente, pela fé. Isso significa que ele tem um vislumbre daquilo que seria o plano de Deus para a sua vida, para o seu futuro. Isso significava que ele antecipadamente viu aquilo que seria o projeto de Deus para a sua história. E diante dessa antecipação, desse vislumbre daquilo que seria o seu futuro, e diante da realidade palpável que ele tinha, porque nesse momento ele vive os seus primeiros 40 anos, e eu tenho muitos convencimentos para afirmar que ele tem essa decisão exatamente nesta primeira fase da sua vida, aos 40 anos, é exatamente nesta fase da sua vida, ao viver no palácio como príncipe, sendo adotado pela filha de Faraó, é que ele tem diante de si um futuro muito presente, palpável, daquilo que significava a identidade de ser príncipe no Egito. Ora, era a identidade real, era ser príncipe do Egito, significava muito. E essa realidade na vida de Moisés significava que Moisés teria absolutamente todas as condições de viver no melhor sentido literal da palavra, daquilo que a vida poderia lhe oferecer. Mas diante de tudo aquilo que significava a identidade egípcia real, nós entendemos que há um diálogo franco. Este diálogo é um diálogo que existe talvez no seu coração, diante das propostas que a sua vida lhe faz, diante dos sonhos que você tem, diante da realidade que te cerca, diante de todas as opções e propostas que o mundo lhe oferece todos os dias. É uma identidade que lhe é palpável. Você está vivendo isso, você está tendo essa possibilidade de fazer, mas existe uma proposta de Deus para você, e a proposta de Deus, ainda que haja num primeiro momento uma incerteza a respeito de como ela será, você pode identificar absolutamente aquilo que pela fé Moisés identificou diante da grande encruzilhada das escolhas, para viver aquilo que representava, aquilo que era palpável, aquilo que era presente, aquilo que ele podia tocar, ou viver os sonhos de Deus para a sua vida, ou viver a proposta de Deus para a sua vida. E é exatamente neste diálogo franco e aberto que sempre existe na nossa história, e pode ser que haja no seu coração nessa tarde desse dia. Você está diante dos seus planos, você está diante do seu coração, você está diante dos projetos que você mesmo desenhou para você, você está diante das propostas do mundo, você está diante das propostas de Satanás. Mas eu venho aqui esta tarde como uma voz profética levantar a si e ao seu coração, para que você entenda que existe um plano perfeito, existe uma profecia da parte do Espírito para o seu futuro, existe um projeto de Deus para a sua história, existe uma chamada extraordinária de Deus para a sua vida, e você precisa entender que este é o caminho para você seguir, esta é a escolha que você precisa fazer pela fé. É exatamente nesta fase
fase da vida, na adolescência, na juventude, que você pode vislumbrar os projetos de Deus para o seu futuro e escolher vivê-los, escolher administrá-los. E aí, diante desta realidade da vida de Moisés, desta fase, desta decisão extraordinária que ele faz, algumas razões, algumas perguntas vêm ao meu coração. Por que é que Moisés abriu mão da identidade real egípcia e assumiu a sua identidade verdadeira como israelita? O que me faz convencer que diante desta atitude de rejeitar ser príncipe e escolher ser servo, é o que o texto diz, ele tem razões determinantes para menosprezar todas as regalias que significava a realidade de ser um príncipe. Mas diante de todas essas perspectivas, ele olha para o seu futuro e escolhe sofrer, escolhe ser maltratado com o povo de Deus. Há uma explicação racional, lógica, que me convença que Moisés está assumindo exatamente o caminho certo para a sua trajetória. Eu identifico aqui qual foi os critérios de razão que Moisés ele tem para tomar essa decisão de abandonar o palácio para sofrer os maus tratos com o povo de Deus. E o texto faz menção a respeito da vergonha de Cristo, do sofrimento de Cristo, do vitupério de Cristo. Tudo isso em detrimento dos tesouros do Egito, tudo isso em detrimento de toda a glória do Egito. Ser príncipe no Egito, pertencer a esta dinastia real, para Moisés significava exatamente que ele, como príncipe, teria a possibilidade de viver toda a glória do Egito. E o que significava a glória do Egito? A glória do Egito significava e evidenciava todo o poder humano, o poder político, o poder da mídia, o poder do marketing, o poder de decisão. Ele poderia viver os benefícios e ter todos os privilégios do poder. Há um ditado dos nossos dias que diz que quem tem poder manda, quem tem consciência obedece. Ora, Moisés teria muito poder, poder humano, ele teria muito poder, mas neste diálogo franco com a sua consciência, e eu também, sem ferir a exegese do texto, porque é pela fé que ele faz essa decisão, eu posso afirmar que ele tem um vislumbre daquilo que Deus queria para ele. Deus estava mostrando o seu futuro, e porque ele deveria aceitar o plano de Deus, ele deveria aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Embora a glória do Egito significasse exatamente ter todas as riquezas, o tesouro do Egito estaria à disposição de Moisés. Isso significava todas as conquistas de bens materiais, isso significava muito dinheiro, isso significava abundância e prosperidade, isso significava fama. A linhagem real estaria no nome de Moisés, isso significava muito. A assinatura de Moisés estaria o sobrenome do homem mais importante do mundo da época, o grande rei Faraó, um nome de honra e influência. Tem muita gente que já se perdeu por ter o contato com a fama. Moisés teria muita fama. A glória do Egito significava fama. A glória do Egito significava mais do que isso. O texto diz que significava a alegria do pecado. O texto fala exatamente que ele teria por um pouco de tempo a alegria do pecado. Isso significa que ele poderia desfrutar dos prazeres do pecado. Ele poderia sim se inclinar aos desejos da sua mocidade. A minha geração, eu e você que estamos aqui, a nossa geração está sendo desafiada exatamente não viver a alegria do pecado, porque se pecado fosse ruim e fosse triste, ninguém pecaria. O pecado, por um pouco de tempo, ele determina um instante de alegria, mas esse instante de alegria tira o foco do propósito de Deus para a sua vida. O pecado, ele separa você de Deus. O pecado tem consequências. O pecado, ele tem consequências, às vezes, até irreversíveis e perdas irreparáveis. O pecado limita o propósito de Deus, e é exatamente por esta realidade que nós identificamos que Moisés, diante de toda a glória do Egito, que significava poder humano, que significava riquezas, que significava fama, que significava mais do que tudo isso, a alegria do pecado, ele, diante de toda esta possibilidade que consistia viver a glória do Egito, eu posso imaginar que diante de toda essa
essa realidade, ele pode ter chegado à conclusão: é verdade que há poder humano sim, e eu posso usufruir de todos os poderes que a glória do Egito vai me permitir. Isso é verdade, você pode fazer isso, mas a palavra de Deus diz que nem tudo lhe convém, nem tudo lhe é lícito fazer, mas nem tudo lhe convém fazer. Ele poderia viver exatamente todas as possibilidades da glória do Egito, como as riquezas, como a alegria do pecado, mas existe uma razão muito lógica pela qual Moisés rejeita toda essa identidade real. Efetivamente, existe uma razão muito lógica pela qual Moisés, diante de toda a glória do Egito, de tudo que isso significava, ele abriu mão da sua identidade real, porque embora essa identidade real significasse toda a glória do Egito, a glória do Egito tem um problema. A glória do Egito, ela é passageira. Eu vim aqui dizer para a minha geração de jovens e adolescentes que aquilo que Deus tem para você não está limitada à glória do Egito. A glória do Egito, ela tem um problema sério. Ela tem um problema porque ela é passageira. A glória do Egito, ela é vã. A glória do Egito, ela é efêmera. A glória do Egito é limitada pelo tempo. E eu quero declarar em alto e bom som e dizer para você que está aqui como a geração de Moisés, você que é o Moisés de Deus, aqui esta tarde, Deus está dizendo para você: o meu plano, Moisés, a minha proposta para você não está limitada exatamente a esses dias, a esse tempo, a essa limitação de vida. O que eu tenho para você toca a eternidade, a glória de pertencer ao meu reino, de viver o meu propósito, verbalizará e verberará toda a eternidade. O que eu tenho para você é permanente, o que eu tenho para você é eterno, o que eu tenho para você é incorruptível. A palavra do Senhor diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que não assentou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparados para aqueles que o buscam. Não desista. Recuse a identidade de filho da filha de Faraó. Você é um verdadeiro israelita. E o que Deus tem para você é permanente e eterno. Há uma segunda razão pela qual Moisés rejeita. E Deus não omite nenhuma pergunta que você faça. Eu posso imaginar que nesse diálogo franco com a sua consciência e com Deus, Moisés possa ter ponderado que ser chamado filho da filha de Faraó significava, porque ele foi criado, você sabe a história, você conhece a Bíblia, foi a sua mãe que lhe ensinou, a sua mãe hebreia que lhe ensinou a palavra, os princípios. Ele sabia no fundo quem ele era. Ele nasceu como resposta para aquela geração. E ser chamado filho da filha de Faraó significava viver em desobediência aos princípios de Deus. Confrontá-los diretamente, seja na prática ou seja na conivência. Porque o pecado da moda hoje é o pecado da conivência. Até não se faz, mas concorda que se faça. Romanos 1:32. Ele iria esquecer a sua origem israelita de uma maneira ou de outra. Estaria negando a sua própria identidade, a sua própria história. Pior que isso, ele seria um egípcio, no sentido mais estrito da palavra, porque ele viveria como um egípcio, mas ele também iria morrer como um egípcio. E essa não era a proposta de Deus para ele. O modo de pensar, o modo de falar, o modo de sonhar e o modo de morrer não seria o modo egípcio, seria o modo hebreu. Ele não morreria como um hebreu. Deus não queria que ele realizasse e continuasse aquela história, porque havia uma razão muito clara. Deus escolheu Moisés para que ele fizesse a diferença. Geração que me ouve esta noite, Deus não escolheu você para você ser mais um no meio da multidão. Deus escolheu você para que você seja a diferença e faça a diferença.
De uma maneira ou de outra, Moisés estaria compactuando com o sistema que imperava no Egito. E o sistema que imperava no Egito era a idolatria. O povo mais politeísta daquela época. Um povo que feria os princípios da adoração exclusiva ao Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém, o seu espaço com ninguém. A promiscuidade, a injustiça feriria os princípios da santidade do Senhor. Havia uma outra filosofia no Egito chamada antropocentrismo. É lá que nasce essa ideia. O homem no centro, tudo pelo homem, para o homem que decide, o homem que escolhe, o homem que faz do seu jeito. O homem não ouve mais a Deus, o homem não quer saber mais de Deus. É o homem no centro. E esta era a filosofia que imperava no Egito. Aparentemente ele iria ganhar, mas na verdade ele perderia tudo. É o que Jesus disse. Se alguém quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este sim ganha-la. É a ótica do sucesso de Deus, que não pode ser, e pode ser que não seja, a ótica do sucesso do homem. Aparentemente ele ganharia, mas na verdade ele estaria vivendo o pior fracasso da sua missão de vida. Por outro lado, recusar ser chamado filho da filha de Faraó lhe permitiria viver em harmonia com aquilo que Deus queria. E não existe nada melhor, não existe nenhum outro melhor lugar do que este. Estar em harmonia com o que Deus quer. Nós chamamos isso de centro da vontade de Deus. E não existe nada melhor do que estar exatamente onde Deus quer que você esteja, fazer aquilo que Ele quer que você faça, amar aquilo que Ele quer que Ele ame, estar onde Ele quer que você esteja. Isso significa centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. E ao recusar ser chamado filho da filha de Faraó, Moisés estaria no centro da vontade de Deus, em harmonia com o que Deus queria. Embora isso significasse que ele iria viver na contramão do sistema. Do estilo, no comportamento, no pensamento, nos propósitos. E esta é a mensagem do Evangelho de Cristo. Nós estamos na contramão do sistema. O nosso eu precisa ficar em segundo lugar. A cruz precisa ser carregada. O caminho estreito precisa ser percorrido. E o conceito de vitória do reino de Deus, da ótica de Deus, pode ser que no contexto humano seja perda, mas que perca você e o reino de Deus prevaleça. Que perca eu e você, mas a glória de Deus triunfe. Que perca eu e você, mas o nome do Senhor seja glorificado. Ao recusar ser chamado filho da filha de Faraó, Moisés estaria tendo a possibilidade, e isso significa a nossa realidade prática, para viver longe daquilo que significa estar na contramão do que Deus tem para nós. Recusar as ofertas deste mundo, mortificar a nossa carne, continuarmos sendo sal da terra e luz desse mundo, submetermos a uma dieta especial, que eu tenho dito que é a dieta da santificação. Você não come qualquer coisa, você não bebe qualquer coisa, você não toca em qualquer coisa. Você pode sim, a minha geração precisa aprender esse princípio espiritual. Nós podemos, mas nós não devemos. Nós podemos, mas nós não devemos. Nós precisamos aprender a dizer não. Não a tudo que representa a vontade da nossa carne. Não a tudo aquilo que representa a contrariedade dos projetos de Deus para a nossa história. Eu e você precisamos entender que em todo momento, quando nós declaramos ao mundo e vivemos exatamente um comportamento diferenciado, uma dieta de santificação, embora eu tenha que dizer não, eu estou agradando ao Senhor, eu estou no centro da vontade de Deus e eu vou viver aquilo que o Senhor tem. Havia uma corte, a corte da Babilônia. Havia israelitas lá, muitos deles estavam se banqueteando com a corte da Babilônia. Mas Daniel e os seus amigos assentaram no seu coração não se contaminar. É uma dieta de santificação. Enquanto todos estavam se banqueteando na corte da Babilônia, eles estavam
um cardápio diferenciado. Legumes e água. Mas se você, como eu, tem um problema com sobrepeso, você sabe que a dieta, ela é sacrificante. Uma dieta bem feita, ela realmente é sacrificante, mas ela tem resultados extraordinários. E quando você vive a proposta de Deus, que significa a santificação, há uma reação nos céus. Deus reage à nossa conduta e o nosso comportamento de santificação. Eu posso imaginar que diante desta assertiva, pela fé, Moisés identifica esses dois conceitos. Se eu continuar a ser chamado filho da filha de Faraó, eu estou confrontando princípios de Deus, o princípio da adoração, o princípio da santificação. Mas se eu recusar ser chamado filho da filha de Faraó, verdadeiramente eu estarei em harmonia com o que Deus tem para mim. Mas mais do que isso, Moisés, eu quero lhe mostrar que há uma recompensa. O meu projeto, a minha proposta, a minha vontade para a sua história, os planos que o Senhor tem para você, Moisés, nesse dia, serão sempre melhores e maiores do que o nosso. O que Deus tem para nós sempre será melhor e maior do que qualquer sonho que nós temos. Entenda isso, entenda isso. O que Deus tem para você é muito maior do que você já sonhou. O que Deus tem para você é muito além daquilo que você imagina. O que Deus tem para você é muito melhor do que os seus próprios sonhos. E sem inferir aqui esse princípio espiritual de uma hermenêutica correta, porque entendemos que o melhor de Deus é Cristo, mas nesse contexto desta palavra profética, eu quero dizer para você, que assim como a expressão desse diálogo franco entre Deus e Moisés, eu posso identificar que há sim esse diálogo com você, aqui esta conferência individual entre você e o seu futuro, entre você e o Senhor, entre você e a sua consciência, e Deus está dizendo para você, eu tenho o melhor para você, e no meu melhor significa que eu tenho uma recompensa para você. Moisés, o meu melhor para você significa que você vai ter uma recompensa. O melhor de Deus para Moisés significava que Deus tinha para ele uma recompensa. Pastor Rômulo, o melhor de Deus para Moisés significava uma recompensa. Pedro questiona Jesus e diz, Senhor, nós abandonamos tudo para te seguir. Abandonamos o nosso barco, abandonamos a nossa família, abandonamos os nossos sonhos. O que nós vamos ganhar com isso, Jesus? E Jesus disse, na verdade eu te digo, que ninguém que tenha deixado casa, pais, irmãos, mulher, filhos, pelo meu reino, não haja de receber muito mais nesta vida e na idade vindoura, a vida eterna. Sabe o que eu entendo? Que o Deus que nós servimos é um Deus de recompensas. Ele não deve nada a ninguém sempre. Moisés estaria abrindo mão de ser príncipe do Egito, mas ele teria uma recompensa da parte do Senhor. Ele seria conhecido como o maior líder da nação de Israel. Antes deles, depois dele, não haveria de se levantar alguém como Moisés, como líder, como um príncipe de Deus para o seu povo. Deus estava dizendo para Moisés, Moisés, o meu melhor para você significa que haverá sim uma recompensa, e essa recompensa significa reconhecimento. Tu não serás mais príncipe no Egito, mas você vai ser príncipe em Israel. Você vai ser o maior legislador de Israel, você vai ser a maior liderança de Israel. Você será e terá um futuro brilhante. Eu vim dizer para alguém aqui que tem ouvido as vozes contrárias e até a voz do próprio Satanás dizendo que você, ao escolher a proposta de Deus, ao ser aquilo que Deus quer que você seja, você será frustrado, você será um derrotado na vida, você não será feliz. Eu venho repreender toda essa ideia do seu coração, porque o que Deus tem para você é uma recompensa, é um reconhecimento. Você será feliz, você será bem sucedido. A bênção de estar na vontade do Senhor significa o melhor dele para você. Isso significa reconhecimento e recompensa. Pedro
o muito mais de Deus vai acontecer. Edson, muito mais de Deus vai acontecer. E o muito mais de Deus significa que as portas vão se abrir. E eu quero ser profeta de Deus para você, levante a sua mão. O muito mais de Deus significa que haverá uma vitória extraordinária na tua história. O muito mais de Deus significa que você vai viver milagres, significa que você vai ver o impossível se tornar possível, porque o muito mais de Deus, Ele faz o impossível se tornar possível. Moisés, você ao invés de príncipe, vai ser príncipe do meu povo. Pela fé. Moisés viu a recompensa. E a recompensa significava que ele teria experiências sobrenaturais. Ele iria tocar no sobrenatural e ter revelações grandiosas de Deus. Experiências únicas, exclusivas, que Deus tinha para compartilhar com ele. Moisés, o meu melhor significa que você vai ver uma sarça pegando fogo, mas ela não vai se consumir. A minha glória vai te envolver naquele monte. O teu rosto vai ficar brilhando. Moisés, você vai ter experiências extraordinárias. Sabe por quê? Porque no meu melhor, você tem um chamado excepcional. Você será o grande libertador da nação de Israel. Existe uma missão histórica, existe uma missão exclusiva para você. Você vai libertar o meu povo da escravidão do Egito. E você tem uma missão, você vai tirar eles do Egito e vai levá-los até a Canaã. E para isso eu vou te dar poderes especiais. Você terá poderes especiais para cumprir a sua missão. Ei, jovem e adolescente que me ouve aqui esta tarde, Deus tem uma chamada especial e extraordinária para a sua história. Há uma chamada de Deus excepcional para você. E Ele vai te dar condições, Ele vai te dar poderes para isso, para que você milite, para que você exercite o seu chamado. Há um chamado excepcional, extraordinário para a sua vida. É um chamado especial e extraordinário, porque é um chamado de libertação. Você foi escolhido para fora, verdadeiramente, para libertar pessoas escravas e levá-las até a Canaã celestial. Moisés, há um chamado excepcional. Mas eu tenho algo muito mais especial para você, Moisés, como o meu melhor na sua história. Vai haver um momento, Moisés, que você vai estar num beco sem saída. Haverá grandes montanhas que vão te cercar. Atrás virá um povo furioso para destruí-lo. Você e todo o povo de Israel. Diante de você estará o Mar Vermelho. Mas o meu melhor significa que você será um agente de milagres. Pelas suas mãos, Moisés, milagres que nunca antes aconteceram, irão acontecer. Moisés, o que eu tenho para você significa que pelas suas mãos, coisas que nunca antes aconteceram, irão acontecer. Você será um agente extraordinário de milagres. Você é que vai chegar diante daquele mar e você vai tocar nas águas com o seu cajado. Haverá um vento oriental e verdadeiramente será soprado. E à medida que ele soprar, o Mar Vermelho vai se abrir e haverá um cântico no meio do meu povo. E o meu povo passará a pés enxutos no meio do Mar Vermelho. Moisés, pelas suas mãos, milagres que nunca antes aconteceram, irão acontecer. As águas estarão sendo amargas em Mara. Mas é você que vai tocar. E elas serão transformadas em águas doces. É você que vai liderar
e coordenaram uma grande missão na trajetória do deserto até Canaã. E alguém vai gritar, tendo saudade do cardápio do Egito, das cebolas, dos repolhos, dos pepinos, mas é pelas suas mãos que milagres que nunca aconteceram antes irão acontecer. É pelas suas mãos que haverá provisão de cordonizes na porta da tenda do meu povo. Haverá maná, Moisés, porque pelas suas mãos milagres irão acontecer. Vão se levantar os gigazeus, vão se levantar os ferezeus, vão se levantar os filisteus, vão se levantar os moabitas, Moisés. Mas o meu melhor significa que você será um agente de milagres. Pelas suas mãos, milagres que nunca antes aconteceram vão acontecer, Moisés. Você é que vai proteger e liberar e liderar o meu povo. E haverá cuidado perfeito para o meu povo. Não se levantará contra eles nenhuma ferramenta que terá efeito. Sabe por quê, Moisés? Contra Israel não vale encantamento. Contra Israel não vale maldição, porque o meu melhor significa que você será um agente de milagres. Quero ser profeta de Deus para você aqui essa tarde. E dizer que você e pelas suas mãos vão acontecer milagres. Eu falo a uma geração de jovens e adolescentes que serão agentes de milagres na sua casa. Você será o agente de milagres dentro da sua família. Antes e depois haverá da sua ação como um agente de milagres da parte do Senhor. Nunca antes aconteceu, mas irá acontecer, porque você será o agente de milagres que o Senhor está proporcionando como recompensa para a sua história. Talvez você não conheça muito a minha história, e olha aqui para alguém. Mas eu fui vendedor de picolé aos 9 anos de idade, até os 12. Lá nas areias de Ipanema, em Pontal do Paraná. Eu tive o sonho de ser um advogado. Eu compartilhei esse sonho com um jovem da igreja, um amigo, e ele disse para mim: é impossível. É melhor você não sonhar isso, porque você vai se frustrar, vai ficar pior. Mas quando você está no melhor de Deus, coisas que nunca aconteceram começam a acontecer. Eu venho com esta palavra profética de Deus para a sua vida, para a sua alma. Milagres vão acontecer a partir de você. É você que vai desencadear um processo de mudança do curso ordinário das coisas naquela família onde você está plantado, naquela história da sua casa onde você está. É a partir de você que o milagre vai acontecer. Haverá uma mudança no curso ordinário das coisas. O extraordinário de Deus vai mudar a história da geração da sua família, porque você será um agente de milagres. Moisés, o meu melhor significa recompensa, Moisés. Diga comigo recompensa, diga comigo recompensa. Mais alto, recompensa. Reconhecimento. Chamado excepcional. Agente de milagres. Tudo isso resume uma história de sucesso. Moisés, eu tenho para você uma história de sucesso. Deuteronômio 34 não é escrito por Moisés, mas alguém escreveu sobre ele. E esse foi o resumo da história de sucesso de Moisés. Mas isso ele viu pela fé. A recompensa, uma história de sucesso. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como ele, que falava face a face com o Senhor. Nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus servos, a toda a sua terra, em toda mão forte, em todo grande espanto, que Moisés praticou aos olhos de todo Israel. Isso significa uma história de sucesso. Moisés de Deus desse dia. Deus tem uma história de sucesso para você. Deus tem uma história de sucesso profissional. Deus tem uma história de sucesso
ministerial. Deus tem uma história de sucesso na sua casa, no seu matrimônio, nos seus relacionamentos. Deus tem uma história de sucesso para você. Moisés, é verdade tudo isso? Eu tenho no meu melhor para você, Moisés, recompensa, reconhecimento, chamado excepcional. Tu serás um agente de milagres. Tu serás verdadeiramente uma história de sucesso, Moisés. Mas muito além de tudo isso, muito mais especial do que isso, Moisés. Muito mais exclusivo, muito mais poderoso, muito mais magnífico, muito mais prazeroso, muito mais especial. O que eu tenho para você, Moisés, vai muito além de tudo isso. É muito bom recompensa, é muito bom reconhecimento, é muito bom ter um chamado extraordinário, é muito bom ser um agente de milagres. Moisés, é muito bom ter uma história de sucesso. Moisés, mas o meu melhor para você, Moisés, vai muito além, é muito maior, é muito mais especial, é particularmente extraordinário, é muito mais poderoso do que tudo isso, Moisés. O que eu tenho para você vai muito além do que tudo isso, Moisés. Eu tenho no meu melhor para você algo muito mais especial. Eu quero ser o teu amigo, Moisés. Eu quero falar com você como quem fala com um amigo. Eu quero compartilhar os meus segredos com você, Moisés. Vai ter momentos que eu vou até ouvir você. Olha a linguagem poderosa. Moisés chega a um momento, sem qualquer forçação do texto, ele aconselha a Deus, dizendo: Deus, não. Olha o nível de intimidade, de amizade que ele tinha com Deus. Ele disse: não destrua esse povo. O que vão dizer do Senhor às outras nações? Não destrua eles. Esse era o nível de amizade, de relacionamento, de intimidade que Deus queria compartilhar com ele. Isso era o melhor de Deus para Moisés. Moisés, o meu melhor significa que eu quero ter a tua amizade. Não vai ter segredos entre nós. Você pode dizer tudo, você pode falar tudo. Eu vou compartilhar também os meus segredos com você. Eu vou compartilhar a minha glória. Eu vou compartilhar o meu poder. Eu vou compartilhar a minha presença. Houve um momento que o Senhor disse para ele: eu não vou, eu vou mandar um anjo. Um anjo vai adiante. Ele disse: não, Senhor, não me faças sair daqui sem que a tua presença esteja comigo. Sabe, jovem, sabe, adolescente, o melhor de Deus significa que haverá uma recompensa, haverá reconhecimento, haverá um chamado, haverá milagres, haverá uma história de sucesso. Mas sabe o que é o melhor de Deus para você? É o relacionamento e a intimidade que Ele quer ter com você. Ele quer compartilhar segredos com você. Ele quer ser o seu amigo. Ora, você sabe, haviam 12 discípulos que andavam com Jesus. Eles começaram sendo chamados de discípulos, de diferentes personalidades, diferentes profissões. Deus os chamou, Jesus os chamou para serem discípulos. Eles começaram a caminhar com Jesus. E os dias foram passando. Níveis de amizade, de relacionamento com Jesus foram se estreitando. E tempos depois, dias depois, nessa escola de relacionamento, de intimidade, de relacionamento, de amizade com Jesus, Jesus chamou aqueles mesmos homens de meus irmãos. Meus irmãos, pastor. Mas ele passou mais alguns dias, mais algum tempo, nesse nível de intimidade e relacionamento. Ele reúne aqueles mesmos homens e chama aqueles homens de amigos. Meus amigos. É isso que o Senhor tem para você, geração que me ouve esta noite. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer desfrutar de um relacionamento de intimidade profundo e verdadeiro com você. Isso é o melhor que Ele tem para você. E é debaixo desta palavra profética que eu quero que você se coloque de pé. Porque eu quero terminar conforme a orientação que o Espírito Santo
há 10 dias atrás colocou no meu coração, e eu liguei para a irmã Vera. Você que é o Moisés de Deus nesse dia, que quer se render ao projeto e ao plano de Deus para você, eu quero que você saia de onde você estiver e venha até a frente do altar agora, como um sinal de que você está rendido ao Senhor, e dizer ao Senhor: Deus, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Está vindo um jovem, eu sei que tem mais, vem. Eu vou te dar alguns segundos para que você venha, venha. Aramando recalabachuri candarabacaraba. O que Ele tem para você é muito maior e melhor. Então simplesmente se renda. E o sinal da sua rendição é vir à terra diante do altar. Venha em nome de Jesus. Dizer para Deus: Deus, eu recuso os meus sonhos. Eu tenho tantos sonhos. Eu tenho tantos projetos. Mas eu aceito o que o Senhor tem para mim. Mais do que isso, Senhor, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu espero você, vem depressa. Eu sei que há propostas na mesa, há proposta da sua carne, há proposta do seu coração, há proposta do mundo, há proposta do próprio Satanás, há propostas na mesa do seu coração, mas há proposta de Deus. E a proposta de Deus é que você seja o Moisés dessa geração. Você é o Moisés dessa geração. Ele conta com você, Ele quer você. Ele precisa da sua rendição, da sua disponibilidade para Ele fazer, para Ele agir, para Ele fazer a diferença, para que o seu nome seja glorificado. Ele tem coisas grandiosas para você. Então simplesmente se renda. Venha em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu quero viver os Teus sonhos, Senhor. Há tantos caminhos, Senhor, mas eu quero viver o Teu caminho. Há tantos lugares, Senhor, mas quero estar no centro da Tua vontade. Esta é a geografia que eu quero para mim. Eu posso fazer tanta coisa da vida. Eu posso ser um advogado, eu posso ser um médico, eu posso ser alguém profissionalmente. Tudo isso pode ser com a recompensa que o Senhor tem para você. Mas tudo além disso é o que Ele quer. E fundamentalmente Ele quer ser o teu amigo. Eu quero te desafiar. Quem aqui quer ser mais amigo do Senhor e quer ter revelações maiores da intimidade com o Senhor? Aonde houver um adolescente e um jovem, levante a mão agora em nome de Jesus. Levante a mão, todos os jovens aqui à minha direita, à esquerda, onde tiver um jovem e um adolescente. E conforme a orientação da parte do Senhor, eu quero que até esse lugar, fique com a sua mão levantada. Uma irmã do ciclo de oração da nossa igreja vai ir até você. E nós vamos profetizar o melhor de Deus para a sua vida. Nós vamos profetizar um futuro brilhante, extraordinário para você. Aonde tiver as irmãs do ciclo de oração, fique com a mão levantada. Você jovem, você adolescente, uma irmã do ciclo de oração representando a nossa igreja irá até você. Os pastores, os líderes, eu gostaria que vocês ficassem mais à frente. Pastor Alzinha, vem aqui ao meu lado. Pastor Giz, vem aqui ao meu lado. Pastor Rômulo, os coordenadores, Jader, vem aqui. Pastor Edilson, nosso coordenador.
Todos os líderes aqui, todos vocês que estão no púlpito aqui, vamos estender as mãos aqui. Aonde houver um jovem com a mão levantada, eu preciso que uma irmã do círculo de oração vá até ele. Tem muitas ainda, as irmãs podem sair agora mesmo, pode sair agora. Fiquem com as mãos levantadas, todos os jovens e adolescentes. Nós vamos profetizar o melhor de Deus para essa geração. Pode ir até onde eles estão, irmã Magna. Isso, até onde eles estão, até onde eles estão. Eu não quero que nenhum jovem, nenhum adolescente fique sem alguém do seu lado. Talvez você ouviu palavras de maldição a seu respeito. Talvez você recebeu palavras do seu pai. Talvez você recebeu palavras negativas da sua mãe. Eu estou declarando pela palavra do Senhor que há o melhor de Deus para a sua história. E o melhor de Deus, você vai ser impactado. O melhor de Deus, você vai viver um tempo favorável. O melhor de Deus significa que haverá reconhecimento, que a sua história será uma história de sucesso, que verdadeiramente o Senhor vai andar com você. Nunca houve noite. As irmãs que estão aqui na nave do tempo, fiquem aqui no meio dos adolescentes. Podem ir até os adolescentes aqui agora. Podem sair, a irmã Natalina ali. Pode coordenar, a irmã Natalina. Ir aqui com as irmãs. Aonde estão os adolescentes? As mãos de Jesus para me ajudar. Vamos orar, vamos profetizar para esta geração. Vamos profetizar. Você que está do lado de um jovem, de uma jovem, de um adolescente, representando a igreja e o ministério, você pode profetizar para eles o melhor de Deus. Profetize o melhor para eles. As tuas palavras são as palavras do Senhor. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que mana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que manda lá da cruz, ao lado de Jesus. Oh, aquilo que parecia impossível, grilhões estão sendo quebrados. Ciclos, piscinas de maldição estão sendo quebradas. Não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Há algum jovem que não tem alguém do seu lado orando por você? Vamos fazer isso agora. Você que está do lado de alguém, ore por essa pessoa, profetize para ele. Todos aqui, todos nesse ambiente, todos nessa casa de oração, você vai orar por alguém agora. Você vai profetizar sobre ele. Faça isso agora, faça isso agora. Abrace ele, abrace ela. Renova, Senhor, esta geração. Eu acredito nesta geração, Senhor. Eu faço parte desta geração. Eu quero queimar no teu altar nesta geração. Eu quero viver o que o Senhor tem para nós. Eu quero ser aquilo que o Senhor quer que sejamos. Oh, aquilo que parecia não ter saída. Oh, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estamos nessa tarde aqui. Oh,
usa-me. Sou o teu milagre. Usa-me. Eu quero te servir. Oh, usa-me, usa-me. Sou a tua imagem. Oh, oh, usa-me, ó filho de Davi. Para a gente terminar agora, olhe para mim. O teu futuro será brilhante, diz o Senhor. O teu futuro será brilhante, diz o Senhor. O teu futuro será brilhante, diz o Senhor. Se você se render ao plano, se você se render ao propósito, se você aceitar o projeto, o teu futuro será extraordinário e brilhante. Ele vai fazer coisas extraordinárias. Ele vai colocar pessoas certas. Ele vai abrir caminhos. Ele vai te abençoar. Ele vai te prosperar em lugares extraordinários. Ele vai te colocar. Tu terás um futuro brilhante e extraordinário. Aquilo parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia, Pastor Neilson, vem aqui, Pastor Neilson, ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Aleluia. Sou um milagre que estou aqui. Nós vamos terminar com essa oração, esse primeiro período. Fique aqui ainda, fique aqui ainda. Se eu te dissesse como será o teu futuro, talvez você não iria acreditar. Mas será extraordinário. Quem está vendo você agora, que às vezes passa por você, chuta na tua canela, não te vê, te abandona, como foi pregado ontem, menospreza quem você é, os teus talentos. Dias vão se passar, meses vão se passar. Os céus e a igreja do Senhor é testemunha do que vão profetizar ao olho nu aqui esta tarde. Deus fará coisas extraordinárias no teu futuro. Promessas extraordinárias de Deus irão acontecer. Colheitas maravilhosas de Deus irão acontecer. Não é história e nem silogismo de pregador. Quem te viu como você está aqui hoje não vai te reconhecer, porque será lindo, será extraordinário, será poderoso, será para glorificar o Senhor, porque haverá uma história de sucesso. A glória de Deus estará sobre você. Os teus dias serão marcados pelo sobrenatural de Deus, e você verdadeiramente glorificará ao Senhor pela sua história. E nós vamos orar agora. Pastor Neilson, toda a liberdade espiritual. Glória a Deus. Levante sua mão bem alto. Nós estamos dentro de uma grande atmosfera de glória. O Deus que nós servimos é o Deus da chamada e da vocação. Nessa tarde, já início de noite, Jesus está levantando homens e mulheres, jovens e adolescentes aqui, com uma chamada específica. Eu sinto um ambiente profético nesse lugar.
Há uma glória de Deus que está tomando esse ambiente. Jesus está levantando pessoas aqui hoje, que ainda em 2023 serão e farão parte do extraordinário de Deus para a última hora da igreja. E se você acredita nisso, vamos elevar uma oração aos céus agora, porque enquanto estivermos orando, Jesus vai renovar crentes aqui. Jesus pode batizar crentes com o Espírito Santo aqui. Jesus pode derramar dons espirituais aqui. Emaia de camaia, aiemaia chore me calamaia. Oh, bondoso Deus celestial, nós estamos reunidos na sua presença. Posterior a uma mensagem pregada com tanta autenticidade, autoridade e poder, aí está a tua igreja, jovens sedentos, adolescentes desejosos, que com muita viçosidade farão parte triunfal de um movimento espiritual nessa última hora da igreja. Eu sinto que o ambiente profético, algo grande está acontecendo aqui, Senhor. Jovens e adolescentes estão sendo envolvidos numa atmosfera sobrenatural de glória. Ao poder que manifesta-se dentro dessa casa. E o Senhor está levantando adolescentes e jovens cheios do Espírito Santo, que vão sair por essa Curitiba, por esse estado do Paraná e por essa nação brasileira e fronteiras além, falando das grandezas do que há, porque há uma palavra profética que permeia esse ambiente, e a tua glória, Senhor, ela vai tomando os lábios de cada crente que comigo ora, de cada crente que comigo clama. Se você pode levantar as suas mãos bem alto, isso, recebe o que o céu está derramando dentro dessa casa. Recebe, você que chora, você que adora, abra a tua boca, seja cheio, seja cheia do Espírito de Deus. Impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Somos um milagre e estamos aqui. Aleluia. É possível cantar aquele hino Atrai o meu coração? Você tem liberdade para adorar. O Espírito Santo está na casa, irmão. Vamos aproveitar essa atmosfera de graça. Atrai a presença do Senhor com a sua adoração, com a sua rendição. Aramakandaramasuri kandarabahá.